Galera, é o seguinte, a essa altura do campeonato já tá todo mundo sabendo que Battlefield 6 recebeu uma beta e que essa beta tá disponível. O jogo já pode ser executado no modo multiplayer dele nessa versão que foi disponibilizada. E um de vocês me disse: Pedro, você precisa jogar Battlefield 6 no Xbox Series S. Você precisa ver como esse jogo tá rodando no Xbox Series S. E naturalmente eu fiquei muito curioso, afinal de contas Battlefield sempre foi uma franquia que foi conhecida pelo poder visual dela, pela capacidade visual e como ela impressionava fazendo isso. Mas eu também fiquei muito curioso considerando esse comentário em volta do Xbox Series S, porque Battlefield sempre foi uma franquia que também ficou conhecida por fazer um certo milagre nos consoles de mesa, afinal de contas ela é originária dos PCs. Talvez você não se lembre, mas lá no Xbox 360 e no PlayStation 3, qual foi o jogo que conseguiu trazer um sistema de destrutibilidade tão bom quanto de Battlefield Bad Company 2, lá por volta de 2010? Não o bastante, também é importante lembrar que Battlefield 3 apareceu nesses mesmos consoles, trazendo um sistema de iluminação indireta que a gente vê consolidado até mesmo nos dias de hoje, que é o sistema de iluminação indireta ou de Ambient Occlusion usando o espaçamento de tela, que basicamente traz aquelas sombras de contato, aquelas sombras mais difusas apenas dos elementos que estão sendo capturados pela câmera. Battlefield 3 fazia isso em consoles como o PlayStation 3 e o Xbox 360 e arrisco a dizer que foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo a trazer isso em consoles de mesa. Eu só não contava que jogar a beta do Battlefield 6 e estudar com as rasas informações que a gente tem a respeito do jogo até agora fosse abrir margem pra gente continuar uma discussão que a gente já começou. O Xbox Series S não é uma bomba. Atualmente, quando a gente vê uma pessoa reclamando da capacidade do Xbox Series S, essa reclamação é sempre embasada e muito bem argumentada, diga-se de passagem, com base na resolução que determinados jogos acabam apresentando no console. Então isso naturalmente faz com que ele perca um pouco da credibilidade que ele tem com relação ao poder que ele pode oferecer e o poder que ele foi ofertado principalmente no período de marketing dele. Só que de uns tempos pra cá a gente veio percebendo uma mudança no mercado. Por exemplo, jogos como Final Fantasy XVI lá no PlayStation 5 já traziam problemas com a resolução em si. O jogo roda em uma resolução como 720p, que é uma resolução que o Xbox Series S foi muito criticado por utilizar, porém, dessa vez no PlayStation 5. Não, gente, o nosso objetivo aqui hoje não é criticar os padrões de resolução que estão sendo impostos pra gente no mercado, independentemente do console que a gente escolher jogar. O nosso objetivo aqui hoje é olhar para esses padrões novos que estão sendo colocados dentro da indústria e entender por que o Xbox Series S não é uma bomba. Seguinte, gente, Battlefield 6 roda com 635p de resolução no Xbox Series S. E considerando que já houveram jogos que dentro de um padrão de resolução dinâmica chegaram a alcançar 514p de resolução, esse não é o pior caso que a gente vai ver dentro do Xbox Series S. Esses 635p de Battlefield 6 são reconstruídos para 1080p e o que a gente encontra dentro dos visuais é realmente impressionante, ainda mais se a gente considerar que o que a gente está vendo é apenas uma beta. O jogo ainda vai ser refinado para a versão final dele e provavelmente a gente vai encontrar gráficos ainda mais impressionantes. O sistema gráfico do jogo está sendo amparado pela Frostbite, da EA Games, e aqui é um caso muito específico porque já houveram jogos da EA Games, como é o caso de Star Wars, que não usaram a Frostbite, mas sim a Unreal Engine. E existe uma razão muito óbvia declarada por eles mesmos para o jogo não usar um motor gráfico como a Unreal Engine 5, mas sim a Frostbite Engine. Vamos dizer sem muita firula que, de acordo com eles, a Unreal Engine 5 é um sistema gráfico muito genérico para poder comportar o que Battlefield consegue demandar. Em outras palavras, a Frostbite foi utilizada aqui por conta do sistema de destrutibilidade que o jogo possui. O sistema de destrutibilidade que eles estão aplicando aqui é muito preciso e a Frostbite foi desenvolvida pensando nisso, tanto que para poder apresentar para o mercado cada edição da Frostbite lá na época do PlayStation 3, PlayStation 4 com os jogos, o que era utilizado era Battlefield. Ele era o carro que apresentava o motor gráfico para o mercado, porque uma das grandes vertentes desse motor gráfico é ter a capacidade de trazer um sistema de destrutibilidade com muita precisão. E aqui pelos trechos de gameplay dá pra gente ver isso. O sistema de destrutibilidade de Battlefield 6 tá realmente muito bonito e o Xbox Series S está comportando isso. E vamos dizer que eu fiz muita questão de bater nessa tecla da parte visual do jogo em nível de elementos gráficos, em nível de efeitos gráficos e como o jogo consegue estar bonito mesmo dentro do Xbox Series S, porque a questão aqui não é o que ele traz em nível de efeitos visuais, a questão é apenas a resolução, porque quando a gente vai para os outros consoles, a gente entende como o Xbox Series S consegue se sustentar bem. Vejam só, de acordo com as informações que eu encontrei aqui, se no Series S a gente tem um valor estático de 635p para ser reconstruído para o 1080p, consoles como o Xbox Series X e PlayStation 5 para poder executar essa beta em 60 quadros por segundo oscilam de 635
635p até 1080p, ou seja, os consoles mais fortes em alguns momentos, para poder manter a taxa de quadros por segundo, podem descer para 635p, assim como acontece no Xbox Series S. A principal diferença aqui, eu diria que é a reconstrução, o resultado final da reconstrução, porque nesses consoles a gente encontra um 4K reconstruído, mas o caso consegue ficar ainda mais interessante porque a gente vai para o PlayStation 5 Pro agora. O PlayStation 5 Pro, por exemplo, ele oscila de 720p na resolução nativa até 1440p para poder chegar num 4K reconstruído, ou seja, ele vai oscilar entre esses valores em alguns momentos, dependendo da demanda visual ali da cena, para poder alcançar o 4K dentro da técnica de reconstrução. E aí, obviamente, vem duas perguntas. Primeiro, por que o PlayStation 5 Pro tá aparecendo nessa conversa se ele é o console mais poderoso e a gente tá falando do console mais fraco da geração? Segundo, como o Xbox Series S consegue mostrar dentro desse cenário que ele não é uma bomba, como costumam dizer por aí? Certo, vamos por parte. Falando primeiro do PlayStation 5 Pro. Eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nas promessas e no que o console tá fazendo e veio demonstrando o que quer fazer de fato no mercado. A grande realidade é que, apesar dele ter anunciado um foco no Ray Tracing, um aumento na capacidade de poder dele durante o período do anúncio, o que ele tem se focado em fazer atualmente, o que os desenvolvedores têm tentado extrair dele atualmente, não é efeitos visuais novos ou uma maior resolução nativa, mas sim uma ênfase muito grande na técnica de reconstrução e na capacidade de reconstruir a resolução dele de uma forma geral. O PlayStation 5 Pro não está aqui para poder trazer pra gente novos efeitos visuais, mas muito possivelmente para ser até um campo de testes do que a próxima geração da Sony vai ser. Então, quando a gente olha para Battlefield 6 e vê que como valor mínimo ele pode atingir 720p e o Xbox Series S atinge 635p, essa vantagem na quantidade de pixels que o PS5 Pro oferece não é para melhorar o resultado da resolução nativa, mas é para poder facilitar o que a técnica de reconstrução pode apresentar na qualidade final da imagem, entende? De um outro lado, é óbvio que a gente tem um resultado muito mais abaixo disso no Series S quando a gente pensa na qualidade de imagem final, porque o Series S pensa em reconstruir os 635p pro 1080p, que é algo mais em torno da proposta real do console. Mas aí eu acho que a conversa já muda de figura, porque a gente precisa pensar em como o Series S está se comparando na resolução nativa perto desses outros consoles. E por que eu tô dizendo isso? Porque considerando que os consoles mais fortes estão entregando valores muito próximos aos que o Xbox Series S consegue entregar no campo da quantidade de pixels, o foco de fato se tornou a técnica de reconstrução, e a distância entre o Xbox Series S e esses outros consoles automaticamente diminuiu, já que eles também não estão se importando com a resolução. Em outras palavras, está acontecendo o que eu mais tinha medo. Se você acompanha todos os vídeos do canal, você já sabe o que eu vou falar. Não é mais sobre qual console consegue entregar a melhor resolução nativa, mas sim sobre qual console consegue reconstruir melhor a resolução, seja ela qual for. E o PS5 Pro mais uma vez vai ajudar a gente a continuar essa conversa, só que antes eu tenho um recado bem rápido para vocês. Sabia que o Xbox Series S é a maior fonte de economia? Primeiro, por conta do Xbox Game Pass, que te dá a possibilidade de ter um catálogo com mais de 100 títulos disponíveis por um preço de assinatura. Segundo, porque a Microsoft tem sempre promoção de jogos no sistema online dela. E terceiro, porque na Forte Games você consegue o console mais em conta da geração por um preço menor que o sugerido pela própria Microsoft. Na loja você vai ver mais de um modelo de Xbox, além de outros consoles também. E tudo isso com benefícios que você não encontra em qualquer lugar. Lá você tem desconto no pagamento à vista, parcelamento em até 9 vezes sem juros, podendo usar mais de uma forma de pagamento e o frete mais rápido do país totalmente de graça. E não se preocupa, a loja é super segura. Ela tem mecanismos para proteger o seu dinheiro e a sua compra e gente no WhatsApp para te informar tudo em tempo real. Então não perde tempo e vai sem medo. Aproveita as oportunidades da Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. Gente, se Battlefield 6 usa 635p de resolução em um console como o Xbox Series S e 720p em um console como o PlayStation 5 Pro em alguns momentos, dentro da Frostbite, para poder manter todo o padrão de destrutibilidade com aquela precisão toda que a gente já sabe que o jogo vai trazer e todos os detalhes visuais realistas, a gente também tem Hellblade 2 agora chegando no PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro dentro da Unreal Engine 5, o motor gráfico que a gente havia mencionado antes. E sim,
o resultado é basicamente o mesmo que a gente encontra em Battlefield 6 quando a gente pensa em toda a discussão que a gente teve. A técnica de reconstrução continua sendo o foco aqui. Para deixar claro aqui uma informação que vai fazer sentido quando a gente pensa em toda a técnica de reconstrução que a gente tem hoje em dia. Hellblade 2 foi um título que até então era exclusivo dos Xbox Series, e dentro dessas plataformas padrão, a gente tinha a técnica de reconstrução da própria Unreal Engine 5, e o resultado era até bem competente. O jogo conseguia usar os 635p que a gente vê também em Battlefield 6, e a qualidade de imagem era muito boa. Eu diria que é um dos melhores visuais, se não o melhor visual que a gente encontra no Xbox Series S. Só que aí o que muda, seja no PlayStation 5 Pro ou no PlayStation 5 base, e até mesmo no Xbox Series X, agora a gente encontra um modo focado em 60 quadros por segundo, e esse modo teve um impacto direto em como a resolução se apresenta. Aqui no PlayStation 5 base, por exemplo, a gente usa a mesma técnica de reconstrução da Unreal Engine 5 e o jogo pode operar em 635p ou 720p para poder atingir esses 60 quadros por segundo. Quando a gente vai, no entanto, pro PlayStation 5 Pro, a gente tem 1080p de resolução, e é um 1080p que é reconstruído pro 4K no resultado final, e você pode escolher, obviamente, o PSSR. E você deve estar um tanto encabulado se perguntando o que eu quero dizer com isso. Ah, Pedro, você está querendo dizer que o Xbox Series S agora se compara a um PlayStation 5 base em nível de capacidade técnica? Não. Ah, Pedro, você está querendo invalidar o PlayStation 5 Pro dizendo que ele tem basicamente a mesma capacidade e os mesmos resultados que o Xbox Series S? Também não. Gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: naturalmente, esses consoles mais fortes, o PlayStation 5, o Xbox Series X, o PlayStation 5 Pro, eles vão ter as vantagens dele, e eles precisam ter as vantagens dele, tanto o PlayStation 5 Pro em ter uma resolução nativa mais alta do que os outros consoles, e todos os outros consoles apresentarem uma maior taxa de quadros por segundo, porque afinal de contas, essa é a ideia. A ideia não é fazer o Xbox Series S com o mesmo nivelamento de poder que os outros consoles mais fortes. Então eu diria que o real ponto dessa conversa, e é justamente o que eu tô querendo passar pra vocês, é que dizer que uma resolução de um jogo é baixa no Xbox Series S não é mais uma justificativa para poder invalidar o console ou dizer que ele é uma bomba, porque no final das contas, ninguém mais está se importando dentro da indústria com a quantidade de pixels nativa que um jogo pode proporcionar. Raros são os casos, vocês entendem? E aí, quando a gente pensa nisso e como cada extremidade de console se comporta, sendo o Series S a mais fraca e os outros consoles a mais forte, a gente vê que existe um alinhamento nisso, porque esses dois consoles, esses dois tipos de consoles, na verdade, os mais fracos e os mais fortes, têm se aproximado bastante quando o assunto é a quantidade nativa de pixels. O que tem sido o principal diferencial em favor das outras plataformas quando a gente pensa no Xbox Series S são os benefícios que toda a técnica de reconstrução e uma baixa quantidade de pixels nativa consegue proporcionar, como por exemplo uma maior taxa de quadros por segundo, mais efeitos visuais e assim sucessivamente. E não, isso não isenta aqueles casos dos desenvolvedores que não querem otimizar melhor os seus jogos, seja para qual plataforma for. Só que hoje em dia esse movimento de trazer uma resolução nativa mais baixa para poder reconstruir se tornou tão grande que acabou virando um movimento do mercado. Então existe uma diferença entre um jogo que é mal otimizado e um jogo que é feito intencionalmente com uma resolução baixa para poder reconstruir, para poder dar força para esse movimento, entende? E vocês já sabem, apesar de ser algo que eu estou tentando me adaptar, de uma forma geral eu não gosto de técnicas de reconstrução, eu não gosto de como o resultado final geralmente se apresenta nelas. Eu prefiro muito mais uma quantidade nativa de pixels do que uma técnica de reconstrução, porque nem sempre essas técnicas de reconstrução são bem aplicadas. E quando a gente pensa nos PCs hoje em dia, a gente vê muito esse movimento encorajando e fomentando a necessidade da compra de novas placas de vídeo só para poder usar mais resolução usando essas técnicas de reconstrução de uma forma geral. Então eu particularmente não gosto. É claro que essa é uma visão e uma observação muito pessoal e vocês podem ficar à vontade no campo dos comentários para poder deixar a opinião de vocês e como vocês enxergam o mercado atualmente, principalmente pensando no Xbox Series S. E no mais era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço, a gente vai se ver na próxima.